Os ativos financeiros na bolsa de valores é representado dentro de um gráfico de eixo cartesiano, determinando a relação entre preço e tempo. Aqui embaixo a gente tem a representação gráfica. Na parte de baixo a gente tem o tempo. E na parte esquerda a gente tem a oscilação do preço. Tempo gráfico analítico. Tempo gráfico analítico são os tempos maiores. Representam um período de tempo grande. Anual, mensal, semanal, até mesmo diário. Então, se a gente for fazer uma análise mais detalhada e se posicionar por um longo tempo, a gente usa esse tipo de período de tempo. Para que eles são mais usados? Para várias coisas, mas entre elas o swing trade e o position trade. Swing trade são operações que você abre em um dia e pode fechar em uma semana, em 15 dias. Position trade, operações que você abre em um dia e pode fechar aí em meses ou até mesmo em anos. Aqui a gente tem dois exemplos aqui. Gráfico diário do Bovespa e o gráfico semanal do dólar. Tempo gráfico operacional. Tempos gráficos que apresentam um período de tempo menor, um período de tempo mais curto. 4 horas, 2 horas, 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto. Para que a gente usa esse tipo de período de tempo? Para fazer uma análise em que a gente não vai demorar muito, uma análise mais curta. Então, se a gente for operar um day trade, a gente usa esse período de tempo. O que é um day trade? É uma operação que a gente abre e fecha no mesmo dia. Então, a gente não precisa de um gráfico muito analítico. A gente usa o gráfico operacional, que é um tempo que cabe na nossa tela e que vai dar os parâmetros para a gente fazer a nossa operação. Por exemplo, eu posso abrir uma operação de day trade às 9 horas, a hora que abre a bolsa, o pregão, e fechar às 9h30. Ou abrir às 10 horas e fechar às 11. Aqui a gente tem alguns exemplos de gráficos. Euro USD, 3 minutos. Euro JPY, gráfico de 5 minutos. São gráficos operacionais em tempos menores. Índice da Alemanha, o DAX, no gráfico de 15 minutos. Nasdaq, no gráfico de 5 minutos. Aqui a gente tem um ativo de uma empresa, Amazon, no gráfico de 15 minutos. Aqui a gente tem outra empresa, a Apple, no gráfico de 5 minutos. Estes são alguns exemplos de tempo gráfico operacional. Agora vamos ver aqui no gráfico os períodos de tempo. Aqui a gente está no gráfico mensal do dólar brasileiro, o USD/BRL. Aqui embaixo eu tenho aqui a grade de período de tempo. E aí eu posso aqui selecionar
os tempos analíticos. São os maiores, né? Mensal, semanal, diário. E aqui os operacionais. 4 horas, 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, 5, 3, 1. Aí aqui, por exemplo, eu posso ir mudando aqui. Vou mudar para o gráfico diário. Mudei para o gráfico semanal. Mudei para o período de tempo gráfico diário. Depois aqui eu posso ir para o tempo gráfico operacional. 15 minutos. Ou de 3 minutos. Se eu quiser ir para outro ativo, eu posso ir aqui para o S&P americano. Agora eu vou colocar aqui no gráfico semanal do S&P. Cada candle desse é uma semana. Agora eu quero colocar no gráfico de diário. Cada candle é um dia. S&P americano. Agora eu quero trabalhar no gráfico de 5 minutos. Coloco aqui no gráfico de 5 minutos e consigo trabalhar. Aqui também a gente pode ver isso aqui em outro programa. Aqui eu posso pegar o IBOV, que é a nossa bolsa de valores. Então aqui eu posso colocar no gráfico diário e observar o que vem acontecendo ao longo do tempo aqui com o IBOV, até o dia de hoje. Se eu quiser operar num tempo curto, coloco no prazo aqui de 1 hora para fazer a minha operação aqui de day trade, por exemplo. Então, eu posso escolher aqui outro ativo. Magalu. Mesma coisa. Gráfico de 1 hora. Eu consigo fazer análise no gráfico operacional. Se eu quiser fazer a minha análise no gráfico diário, eu coloco aqui, observo todo o período de tempo do ativo no gráfico diário ou no gráfico semanal. Consigo ver o que aconteceu com esse ativo durante todo esse período aqui, ó, de 2022, 2023. Cada candle é uma semana. Então aí você estabelece a sua estratégia e define o período de tempo que você vai usar e começa a fazer seus trades.